Olá, pessoal. Vamos então a mais uma resolução de exercícios, falando um pouquinho sobre as equações biquadradas. Então, a questão 6 nos diz: faça uso de fatoração de um trinômio do quadrado perfeito para resolver as equações a seguir. Então, olha só, nós temos o x à quarta e o x ao quadrado. Então, trata-se sim de uma equação biquadrada. Porém, ele pede para que a gente faça o uso da fatoração. A fatoração do trinômio do quadrado perfeito, então, ela pede para que a gente encontre a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do último. Então, olha só, a raiz quadrada de 81 é 9, de x à quarta é x ao quadrado. Raiz quadrada de 1 é 1. Usa o sinal do termo do meio, né? Lembrando que esse termo do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 9x ao quadrado é 18x ao quadrado, vezes menos 1, menos 18x ao quadrado. Colocamos tudo isso entre parênteses e elevado ao quadrado. A partir desse momento, então, nós temos um valor, que é o 9x ao quadrado menos 1, que elevado ao quadrado vai dar zero. Então, que valor que elevado ao quadrado dá zero? Só o zero. Então, tudo que está aqui dentro do parênteses tem que ser igual a zero, porque só zero ao quadrado é que vai dar zero. E aqui a gente consegue resolver. Então, primeiro o 1 estava diminuindo, eu passo somando. E agora eu pego o 9, que está multiplicando, e passo dividindo. Então, fica 1/9. Para eu passar a raiz quadrada, então eu não posso esquecer que eu passo mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 9. Então, o x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, apesar de ser uma equação biquadrada que poderia ter até 4 soluções, nós ficamos aqui com apenas 2. Menos 1/3 e mais 1/3. Continuando na letra B, então vamos fazer a mesma coisa. É um trinômio do quadrado perfeito. Então, a raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada de x à quarta, x ao quadrado. Raiz quadrada de 4, 2. E eu uso o sinal do termo do meio, negativo. Então, x ao quadrado menos 2 ao quadrado é igual a zero. Logo, tudo que está dentro do parênteses, então, deve ser igual a zero. Então, passo o 2, que é negativo, para o outro lado positivo. E vou passar a raiz. Então, é mais ou menos a raiz de 2. Como 2 não tem raiz exata, então aqui mesmo a gente pode apresentar o nosso conjunto de solução menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Questão 7. Considere a seguinte equação fracionária. Quais são suas raízes reais? Bom, equação fracionária nós já estudamos, precisamos tirar o mínimo múltiplo comum entre x ao quadrado mais 1 e 3. Ou nós resolvemos essa soma, depois também podemos multiplicar cruzado. É uma opção. Porque, olha só, o denominador é igual, é x ao quadrado mais 1. Então, eu posso tranquilamente repetir o denominador e somar o numerador. 1 mais 3, 4. Que é igual a x ao quadrado sobre 3. E aqui nós podemos, então, multiplicar cruzado. Então, eu vou ficar com x ao quadrado vezes x ao quadrado mais 1. Vou deixar dentro do parênteses para eu fazer a multiplicação depois. Que é igual a 4 vezes 3, 12. Multiplicando aqui, x ao quadrado vezes x ao quadrado é x à quarta. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. E já vou trazer o 12 para cá, negativo. Tudo isso, então, vai ficar igual a zero. Cheguei numa equação biquadrada. Agora, então, eu vou fazer a troca das variáveis para eu poder resolver. Então, eu vou chamar
o x à quarta dy ao quadrado e vou chamar o x ao quadrado dy. Então, ela vai ficar assim, y ao quadrado mais y menos 12, que é igual a zero. A partir daqui, nós podemos, então, resolver uma equação de Bhaskara. Então, vamos lá. B ao quadrado. Vamos separar aqui, então. O A, se não tem nada aqui, é porque é 1. O B, se não tem nada acompanhando o Y, é porque é 1. E o C é menos 12. B ao quadrado. 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale menos 12, sempre no parênteses. Então, o nosso delta vai ser igual a 1. 4 vezes 1 vezes 12 é 48. Menos com mais, menos com menos, mais. 1 mais 48, 49. Então, o y vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 49, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, o y vai ser menos 1, mais ou menos 7, que a raiz quadrada de 49 é 7, dividido por 2. Y', menos 1, mais 7, dividido por 2. Menos 1 com 7 dá 6, que dividido por 2 é 3. Y, duas linhas, menos 1, menos 7, dividido por 2. Menos 1 com menos 7 é menos 8, que dividido por 2 é menos 4. O nosso problema não acabou, porque 3 e menos 4 são valores de y e a gente quer de x. Só que olha só a troca que eu fiz aqui. Eu disse que y é a mesma coisa que x ao quadrado. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 3 e x ao quadrado é igual a menos 4. Então, passando a raiz, fica mais ou menos a raiz de 3. Não tem raiz exata, acabou aqui. E aqui eu vou ficar com mais ou menos a raiz de menos 4. Só que menos 4 não tem raiz, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, essa solução para nós não serve, a gente fica apenas com essa. Então, o nosso conjunto de solução, menos raiz de 3 e mais raiz de 3. E a nossa última questão, então, considere a seguinte equação. X à quarta menos 29x ao quadrado mais 100 igual a zero. E ele quer saber o conjunto de solução. Então, uma biquadrada, já está arrumadinho. No lugar de x à quarta, eu vou usar y ao quadrado. E no lugar de x ao quadrado, eu vou usar y. Então, ela vai ficar y ao quadrado menos 29y mais 100, que é igual a zero. Aplique Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 29 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 100. Ok? 29 ao quadrado é 841, positivo, porque todo número ao quadrado fica positivo. 4 vezes 1 vezes 100, 400. Menos com mais, menos com mais, menos. 841 menos 400 vai ser 441. Agora vamos para o y. Menos o b, que é menos 29, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 441, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, o y vai ser igual, menos com menos vai ficar mais 29, mais ou menos a raiz quadrada de 441, que é 21, dividido por 2.
Então, y', 29 mais 21 dividido por 2. Então, 29 com 21 dá 50, que dividido por 2 é 25. Y, duas linhas. 29 menos 21 dividido por 2. Então, vai dar 8, que dividido por 2 é 4. Não corre lá e marca a resposta, porque eu encontrei os valores de y, mas eu quero x. Então, eu vou voltar aqui, ó. X ao quadrado é igual a y. Então, se o y é 25, é porque x ao quadrado é igual a 25. E se o y é 4, é porque x ao quadrado também é igual a 4. Então, para tirar a raiz, a gente passa mais ou menos. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é mais ou menos 5. E aqui, mais ou menos a raiz quadrada do 4, então vai ser 2. Então, conjunto solução mais ou menos 5 e mais ou menos 2. Portanto, alternativa E.